Doutora, bem-vinda. Temos aqui, temos sempre crianças, não é? É. E estas, entretanto, cresceram, mas nitidamente também tomaram partido da educação que tiveram. Que direitos têm os avós, fundamentalmente? É esta a questão que aqui estamos a levantar hoje. Porque eles, não sendo pais, também o são, de alguma forma. Portanto, que direitos é que têm? Há uma carta de direitos para os avós? Há direitos dos avós? Há com certeza direitos dos avós. Os avós não são pais, não são os pais daquelas crianças, e é muito importante salientar isso. Ou seja, até porque muitas vezes, não significa que seja o caso, mas muitas vezes o afastamento também surge por insegurança de alguns pais e de algumas mães que se sentem ameaçadas, por exemplo, pelo papel dos avós. E é importante que haja fronteiras claras até para garantir a segurança de todos. Agora, mais importante, e eu peço aqui desculpa à Madalena e ao José, mais importante do que falarmos nos direitos dos avós é falarmos nos direitos das crianças. As crianças têm o direito ao afeto dos avós. A maior parte das pessoas, creio que está felizmente familiarizada com a importância destas ligações. A minha avó tem 90 anos e eu posso dizer que é um pilar na minha vida. É uma das pessoas que mais me fez sentir-me amada. Esse é o papel dos avós, da generalidade dos avós. E estas netas, muito provavelmente, perderam muito em função de não terem tido um contacto regular com estes avós. Agora, o Zé Pedro dizia que as netas da Madalena e do José receberam aqui uma educação condicionada. Eu não vou falar em educação, eu vou falar sobretudo em emoções. Em consultório eu falo muitas vezes em emoções e comportamentos, ou seja, as nossas emoções são sempre legítimas, os comportamentos nem sempre. Eu costumo dizer que se eu tiver... Comportamento gera comportamento, não é? Agressividade Exatamente. Gera agressividade. E alguns comportamentos não permitem empatizar com algumas emoções. Claro. Eu tenho o direito de sentir raiva. Eu tenho o direito de sentir muita raiva. Eu não tenho o direito de, sentindo raiva, sair daqui e desatar aos tiros. É normal, todos nós compreendemos isto. Agora, a raiva é legítima. E aquilo que eu há pouco tentava dizer lá fora à Madalena é que, ainda que a Madalena e o José não tenham culpa nenhuma nesta história, não significa que não possam tomar para si alguma responsabilidade. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos a falar muito provavelmente de uma mãe que está magoada, que tem raiva, eu não sei do quê. E até pode essa raiva e essa mágoa ter uma base irracional, mas essas emoções muito provavelmente existem e foram transmitidas às crianças que hoje são jovens adultas. Estas filhas não têm dificuldade nenhuma em empatizar com as emoções da mãe. Claro. Ou seja, até porque não têm a presença do pai. Até portanto, porque é a única referência, claro, provavelmente. Claro. Então, aquilo que estas filhas estão a fazer, eu não estou a legitimar o comportamento destas netas, mas aquilo que elas estão a fazer, muito provavelmente, é a dar colo às emoções da mãe. Ao desamparo, à mágoa, à revolta, que aos seus olhos serão legítimos. Então, há pouco o José dizia que não queria falar do passado e que o que interessa é o futuro. E eu acho muito bem que assim seja. Isto é fundamental, muito mais do que chorarmos aqui sobre aquilo que já aconteceu. Eu creio que o que é fundamental, mesmo lá para casa, é centrarmos naquilo que possa ser feito. E aquilo que estes avós e quaisquer outros nestas circunstâncias muito provavelmente podem fazer é tentar chamar a si alguma responsabilidade. É tentar perceber o que é que aconteceu. É dirigir-se à outra parte que está revoltada e aceitar essa revolta. Não é aceitar o comportamento, é aceitar essa revolta. Não é fácil, porque estes avós também estão feridos, estes avós também estão magoados, estes avós também têm emoções. Mas é o caminho possível. É tentar perceber, fala-me disso, estás magoada comigo. Portanto, criar ali uma ponte de entendimento que até agora não foi possível. Tânia, é tentar chegar às emoções. Ou seja, não é legitimar os comportamentos. Os comportamentos já todos percebemos que não são legítimos, mas é tentar perceber para que possam dar colo
a essas emoções. E repare, quando eu digo a alguém, tens o direito de sentir raiva, tens o direito de estar magoada, eu não estou a dizer, fizeste muito bem em agir assim. E muito menos estou a dizer que eu não tenho o direito de me sentir assim também. Eu só estou a dizer, tens o direito de sentir assim, e estou a tocar naquela pessoa. E assim é muito mais provável que o comportamento mude. Eu acho que é muito importante centrarmos aqui nas soluções. Estas são situações muito graves, são situações que, insisto, prejudicam muito seriamente o desenvolvimento das crianças. Hoje são adultas, eu insisto, são duas jovens adultas que estiveram privadas do afeto destes avós. Quando a memória delas ainda os inclui muito, não é? Porque a mais velha tinha 9 anos e aos 9 anos... Eu lembro-me perfeitamente do que vivi com 9 anos e com 8 e até com menos, não é? Mas... Sim, Tânia, mas há outras memórias. São menos boas. E essas memórias negativas estão mais prolongadas no tempo e estão também mais vivas, muito provavelmente. E mais ecoadas. Até que ponto é que há, segundo a doutora, temos que fazer aqui quase um processo diplomático entre duas partes que não se dão bem em prol do bem maior, que são as crianças, é isto? Em nome do bem maior, que são as crianças, e em nome do grande objetivo destes e da maior parte dos avós, que é o de conseguirem reatar estes laços. Esse é o objetivo. Eu dizia, o caminho não é fácil, mas é possível. E na medida em que seja possível, eu creio que é a única via, é centrarmos-nos naquilo que possa ser feito. E do meu ponto de vista, enquanto terapeuta familiar, a mediação familiar intervém muitas vezes nestes casos com sucesso, mais do que os tribunais sob a via da imposição de algumas medidas que todos sabemos acabam, infelizmente, por não ser cumpridas. Doutora, só antes de termos aqui outro caso ao telefone, só uma pergunta. Pela sua experiência vasta, quais é que são normalmente os grandes motivos que levam ao afastamento, bem, enfim, de duas pessoas adultas com filhos, nós sabemos que são muitos, mas de avós e netos, quais são os grandes motivos? Tânia, eu vou voltar atrás à questão que não colocou. Ou seja, dos pais. A dos pais. Okay. Normalmente, os casais desentendem-se por três grandes eixos. Família, sexualidade e dinheiro. Na família está incluída a educação dos filhos e a relação com a família alargada. Ora, eu não sei se foi este o caso, ou seja, eu não sei se este divórcio também se relacionou com dificuldades relacionadas com a família alargada, mas é assim muitas vezes. E é esse motivo, ou seja, as dificuldades de relacionamento com os pais e sogros, que muitas vezes acabam por condicionar o processo de divórcio. Ou seja, se eu me sentir ferida pelo comportamento dos meus sogros, por exemplo, é mais provável, não significa que seja legítimo, que eu os castigue pelas minhas mágoas. Eu não os estou a responsabilizar, eu estou a castigá-los e aquilo que eu muitas vezes ignoro é que estou a castigar, em primeiro lugar, os meus filhos. Muito bem, esse despertar aqui para uma inteligência afetiva que também nos parece importante passar lá para casa. Um retrato de uma história triste. Lamentemos imenso o que está a suceder no seio da sua família. Desejamos que tudo se resolva pelo melhor. Muita saúde para o seu filho. Vou ter mesmo que interromper porque ainda temos que passar aqui a palavra à doutora. Mas não desliga o telemóvel, está bem? Não desliga a chamada, mantenha-se no ar. Para ouvir o que a doutora Cláudia tem para dizer sobre este tema. Bom, eu retive aqui algumas informações que provavelmente não são aquelas que chamarão a atenção da maior parte das pessoas. Eu ouvi esta senhora referir-se ao facto, por exemplo, de o seu menino ter 17 meses. E a generalidade de nós não vê nada de mal nesta expressão. A verdade é que, enquanto terapeuta familiar e enquanto mediadora familiar, eu sei que este é o tipo de comunicação que pode ferir. Quando duas pessoas estão em conflito e, concretamente, pelas responsabilidades associadas a uma criança, quando uma mãe acha que o filho é meu e sou eu que tenho de tomar conta dele, ouvir alguém dizer o meu menino já pode ser... Uma ofensa. Uma ofensa não digo, mas é uma espécie de ataque. Apropriamento do que não é seu. Picadela. Exatamente. Atenção, não há, obviamente, nada de mal na circunstância de uma avó se referir ao seu neto como o seu menino. Não há. Aquilo para o qual eu estou a chamar a atenção é que muitas vezes, numa comunicação que já está muito difícil, estes pequeninos detalhes que nos passam ao lado
podem comprometer a negociação. Mas eu também retive aqui alguns comentários que, do meu ponto de vista, são objetivamente críticas. Quando eu me refiro a alguém, dizendo, por exemplo, que eu acho que aquela pessoa é bipolar, eu estou a fazer uma crítica. Eu até posso ter a documentação clínica que comprove que há uma perturbação, mas eu estou a fazer um ataque. E é muito importante que tenhamos a consciência, na medida em que queiramos negociar com alguém. Exatamente. É muito que importante estes que pré-julgamentos não a sejam... ataquemos. Exatamente. Eu dizia, só para terminar, que as emoções são sempre legítimas, mesmo que os comportamentos não o sejam. Nenhum pai ou mãe tem o direito de impedir que os seus filhos mantenham o contacto com os avós. As emoções que às vezes estão por detrás destas decisões é que podem ser legítimas. Isto é, as mágoas, claro, as feridas, os ataques. E eu insisto, ser-se bem-sucedido nestes processos de negociação tem de incluir um olhar atento sobre a comunicação. E pormos muitas vezes de parte o nosso cadastro afetivo em prol dos nossos filhos e dos nossos netos. Exatamente. Acho que esta mensagem passa aqui.